Eu mostrei pra vocês o depoimento de uma mãe que na primeira noite a bebê chorou um pouquinho, na segunda noite ela nem chorou. E ela ficou quietinha, sozinha no escuro. A mãe colocou ela no chiqueirinho, né? A mãe chama de chiqueirinho. Falou assim, coloquei ela no chiqueirinho, apaguei a luz e saí. Mas a mãe ficou assim, besta, né? Foi a palavra que ela usou no depoimento que ela mandou pra mim. Ficou besta de ver que a bebê ficou sozinha no chiqueirinho, no escuro, sem ela. Mas por que isso? Porque na noite anterior, no dia anterior, ela começou a apresentar o chiqueirinho para bebê como um ambiente seguro. Meu Deus, que difícil que foi começar essa live. Mas agora estou ao vivo, finalmente, para todas as plataformas, Instagram, Facebook e YouTube. Se você não me conhece, o meu nome é Janice e eu ajudo mães a conseguirem que seus bebês durmam a noite toda. E toda terça-feira às 19 horas, a gente tenta, é o horário marcado, eu faço uma live respondendo as perguntas das minhas seguidoras, das mãezinhas que estão com dificuldade para colocar os seus bebês para dormir. Vamos começar então. Primeira pergunta aqui. Como lidar com o bebê que chora demais? O bebê não chora demais porque ele quer, não é o caso dos bebês. Então, se o bebê está chorando, se o seu bebezinho está chorando e é demais, ele está querendo expressar alguma coisa, tá? Ele está querendo te dizer alguma coisa, que pode ser inclusive carência, solidão, tédio. Então, lidar com o choro do bebê. Primeira coisa, você tem que conhecer o choro do bebê. Você tem que saber por que o seu bebê está chorando. O que está levando o seu bebê ao choro? Chora demais. Qual é a causa desse choro? Na semana passada eu fiz uma live sobre a hora da bruxa, tá? Que é um choro meio inconsolável que acontece aí a partir das 5, 5 e meia da tarde, às vezes 6, e pode se estender até 8, 9 da noite, dependendo de algumas circunstâncias, tá? Então, primeira coisa, é nessa hora que ele chora? É nesse momento? É no final do dia que ele chora? Porque se sim, pode ser que seja essa hora da bruxa e muita mãe confunde com cólica. Meu filho chora muito, meu bebê chora muito porque ele tem muita cólica. Como você sabe, eu sempre pergunto, como você sabe que é cólica, né? Ah, tem muitos gases. Como você sabe que são gases? Ah, porque ele solta muito pum. Tá, mas não necessariamente é isso que está causando o choro dele. Ele pode sim até estar com gases, ele pode na hora do choro, por conta da força que ele faz, ou por conta de um monte de outras coisas, ele soltar muito pum, mas não necessariamente são esses gases que estão causando o choro dele, tá? Então, primeira coisa, o bebê chora demais, ele tá querendo te comunicar alguma coisa. É nesse finzinho da tarde, observa os movimentos do bebê, né? Que tipo de choro que é? Ele encolhe as perninhas? Ele faz movimento para frente? É um choro inconsolável, tipo nem peito, nem colo, nada acalma o bebê? Se for inconsolável, né, que nem peito acalma, é muito possível que seja dor. Mas é o tempo inteiro, né? Você me perguntou aqui, como lidar com um bebê que chora demais? Puxa, ele chora o tempo inteiro de dor. Então vamos lá, como lidar? Observando, conhecendo o seu bebê. E como eu falei, se é nesse horário ali do finalzinho da tarde, espera atingir 3 meses. Quando der uns 3 meses por aí de idade, pode apostar que isso vai melhorar, que esse choro vai melhorar. Mas você precisa conhecer seu bebê, você precisa se acostumar com o seu bebê, você precisa observar o seu bebê para descobrir o que está causando esse choro, o que está levando ele ao choro e quais são as coisas que consolam ele, tá? Uma chupeta consola? Um banhozinho quente consola? Um colinho de mãe, de pai? Uma outra posição no colo, no carrinho? Isso aí pode ajudar. Tá difícil fazer rotina, bebê de 28 dias. Como que eu faço? Ah, complicado, gente, olha só. Rotina, de fato, quem faz é a mãe. De fato, quem faz a rotina
é o cuidador principal do bebê. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente, primeira coisa que você tem que ter assim muito consciente é de que é você que faz a rotina. Então, se tá difícil fazer a rotina, qual é a sua dificuldade? É lidar com o choro? É lidar com a resistência do bebê? Tá difícil fazer rotina porque o seu bebê não tá aceitando a rotina? E aí, né? Como é que você lida com isso? Eu não consigo ter uma rotina de mamadas porque o meu bebê quer mamar o tempo inteiro. Você não vai ter uma rotina de mamadas se você fizer do jeito que ele quer. Você não vai ter uma rotina de sono se você fizer do jeito que ele quer. O bebê não vai querer fazer do jeito que você quer. Ele vai tentar comunicar isso pra você, né? Não, eu quero mesmo que eu já esteja alimentado, mesmo que eu já esteja satisfeito, eu quero ficar no peito. É gostoso, é quentinho, é aconchegante, né? Não, eu não tô com sono agora, eu não vou dormir. Então, assim, primeira coisa que você tem que saber é que a rotina é você que faz, tá? Cuidador principal, e aos 28 dias é a mãe. Então, é você que impõe a rotina, é você que diz o que tem que acontecer. Agora é hora de mamar, agora é hora do banho, agora é hora da soneca, agora é hora de brincar, agora é hora de passear. Então, assim, pra mim, como é que eu fazia rotina com poucas semanas de bebê nascido? Com 28 dias, eu não conseguia. Por quê? Qual era a minha dificuldade? Eu sempre tive cesáreas. E as operações, as cirurgias, me deixavam muito debilitadas. Eu ficava muito prostrada. O pai das crianças tinha que preparar tudo, tinha que me dar banho. Eu tomava remédio o tempo inteiro para dor do corte. Enfim, então eu passava aqueles primeiros 40 dias por conta de me cuidar, por conta de me dar atenção. Uma outra dificuldade, o que era difícil para mim também, é que assim, primeiro e segundo filho, no segundo um pouco, mas no terceiro e quarto foi super tranquilo. Galera já sabia que o negócio era comigo mesmo. Aí entrava só a questão das cesáreas. Mas assim, primeiro e segundo filho, ficava todo mundo querendo ajudar e todo mundo querendo resolver o que o bebê queria. Então era o tempo inteiro assim na minha cabeça. Põe ele um pouquinho no peito para mamar, pega ele no colo, leva para sua cama, faz isso, faz aquilo. Ficava... Todo mundo era quem? Uma outra visita que estava ali na minha casa que vinha me ajudar e o pai da criança, né? Então o pai dos meus filhos sempre assim, à noite, ficava trazendo para mim o tempo inteiro para mamar. Resumindo, era difícil lidar com os adultos, eu operada, né? Eu sem muita autonomia, eu sem muita liberdade. Os adultos ali me dizendo o que tinha que acontecer, o que eu tinha que fazer. Eu não queria fazer aquilo que os adultos estavam me dizendo para fazer, mas eu não tinha forças eu não tinha força física, né, para fazer o que eu tinha que fazer, para fazer o que eu achava que eu tinha que fazer. Então, quando dava os 40 dias, que tipo assim, minha desculpa acabava, já tinha saído os pontos da cesárea, quer dizer, cada um teve um tipo de ponto, né? Um foi colado, o outro foi um ponto interno que você não tem que tirar. Enfim, passados os 40 dias, eu falei assim, agora sai todo mundo de cena, agora ninguém manda em mim, agora eu vou botar ordem na minha casa, agora eu vou dar educação pro meu filho, agora eu vou assumir as rédeas da educação, dos cuidados, da saúde, de tudo mais. Né? Então, com 28 dias, dá para você botar rotina? Dá para você botar com 1 minuto. Então, o bebê nasceu, trouxe ali para a mãe, você já pode, a partir do primeiro dia, a partir dos primeiros momentos, a partir das primeiras mamadas. A questão é, você tá forte o suficiente para impor a rotina? Só que eu falei para você da força física, que eu não tinha. Mas não é só força física, tem que ter uma força psicológica também
Primeiro, para lidar com as pessoas que estão em volta. O pai do bebê, que quer que mame o tempo inteiro, uma avó, a sua mãe, a sogra, uma tia, uma cunhada, uma irmã. E ainda tem a questão psicológica de lidar com o bebê, né? De ter a força psicológica de falar assim para o seu bebê, para o seu filho: olha, aqui vai funcionar na base da rotina, né? Fica tranquilo, vi que meu cabelo não tá muito bem preso aqui. Fica tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo, fica tranquilo que estou cuidando de você, pode ficar tranquilo. Mas a questão é essa. Qual é a sua dificuldade? Por que tá difícil fazer rotina? E fica muito atenta se essa dificuldade não é a sua dificuldade de lidar com o bebê. Não é a sua dificuldade de dizer não para o bebê. Então, com 28 dias, tinha um monte de nãos que já eram ditos para os meus bebês aqui em casa. Aliás, no primeiro dia. No primeiro dia, o meu bebê já sabia, ele chegava em casa da maternidade, ele já sabia que ele não ia dormir na minha cama comigo e o pai, não ia dormir na nossa cama. Ele tinha um bercinho preparado para ele num outro quarto do outro lado do corredor. Por mais que ele quisesse, por mais que ele chorasse, eu ia consolá-lo, eu ia educá-lo, eu ia botá-lo no berço. Veja qual é a sua dificuldade de fazer rotina, se não é uma dificuldade de repente, dizer não para um bebê de 28 dias. Assim era o meu raciocínio, assim era a minha mentalidade e assim eu conseguia criar uma rotina a hora que eu quisesse. Eu escolhia começar aos 40 dias, né? O que acontecia? Qual era o resultado? Em 10, 15 dias, meu bebê estava dormindo a noite toda. Como é que você escolhe? Qual é a sua escolha? Como faço o bebê dormir no berço? Dificílimo. Difícil, praticamente impossível. Mas eu vou te ensinar uma técnica infalível. É assim: você põe ele no berço e deixa ele dormir. Faz com que ele durma. Gente, primeira coisa, o berço tem que ser um ambiente familiar para o bebê. O bebê tem que conhecer aquele ambiente e se sentir seguro, tá? Ninguém dorme sem relaxar antes. Ninguém chega assim e vou dormir, puf, tá dormindo. Você precisa de um ritual, botar água do lado da cabeceira, tomar um banho antes, o seu pijama, sua skincare noturna, tem o seu lado da cama, a sua leitura, a sua oração, a sua meditação, e aí você deita, ainda leva um tempinho, ainda dá uma repassada no dia, né? Uma revisada ali, pensa no dia seguinte, dá uma replanejada, enfim. Você apaga a luz, fecha os olhos e não necessariamente você está dormindo no instante seguinte. Imagina você passar por esse processo num ambiente totalmente desconhecido, onde você está completamente insegura, né? Você não sabe se você está segura ou não, você não sabe se você tem comida suficiente para enfrentar aquela noite, se você está aquecida o suficiente, se você está abrigada o suficiente, enfim. Então o bebê precisa entender, precisa saber, precisa encontrar ali segurança. Como é que você faz isso? Permitindo ele viver, estar naquele ambiente. O recém-nascido, ele dorme muito durante o dia. O que você faz? Em toda a sonequinha dele, você coloca ele para fazer ali no berço. Normalmente está claro, então, mesmo que ele não enxergue muito bem, ele percebe aquele ambiente e ele sente aquele ambiente seguro. Segunda coisa, você tá calma, você tá tranquila, você tá relaxada, porque assim você transmite essa calma, ele sente essa calma. Olha, minha mãe não tá estressada, minha mãe não tá se descabelando porque eu tô aqui no quarto, minha mãe não tá se descabelando porque eu tô sendo colocado no berço. Não tem gritaria, não tem choro, não tem tensão. Nós temos um tipo de neurônio que é chamado neurônio espelho. Então, mesmo que você não demonstre, né? Você não precisa estar chorando, você não precisa estar gritando, você não precisa estar... Mas você
transmite isso de alguma forma. O seu interlocutor, a pessoa que está conversando com você, ela acaba percebendo isso de alguma forma, ela acaba vendo, sentindo e recebendo essa sua atenção. Então, você tem que estar segura para colocar o seu bebê no berço. Num primeiro momento, ele vai chorar, ele vai resistir e você tem que passar segurança para ele. Primeira coisa, não tirar do berço. Tá? Deixar que ele se acostume, deixar que ele se ambiente ali, falar calmo com ele, cantar, fazer um chiadinho, conversar com ele. Ah, mas ele entende? Não, ele não entende as palavras, ele não entende, mas ele entende, ele recebe a sua tranquilidade e a sua educação. Eu falei na pergunta anterior, era no primeiro dia em casa, aliás, nem no primeiro dia, porque na maternidade os bebês não ficavam comigo na cama, né? Eles ficam numa caixinha assim de acrílico que tem pra eles. Acrílico? Sei lá o que é aquilo. Plástico, é um negócio transparente, não sei nem o que é. Mas enfim, eles ficam naquela caixinha, eles não ficam na cama da mãe, no leito, né, hospitalar da mãe, eles ficam ali naquela caixinha. Vem pra mãe mamar e volta pra tal da caixinha. Isso quando fica no quarto, porque o meu segundo filho, ele nem ficava no quarto comigo. A enfermeira trazia, ele mamava, levava de novo lá pro berçário e lá ele ficava. Nunca dormiu, tá, nos primeiros dias, aquele momento que eu falei, que eu tava frágil, que eu estava sendo cuidada por outras pessoas, que a operação me fragilizava demais, então eu acabava cedendo porque eu não tinha forças físicas e psíquicas para botar ordem na situação. Então eu achava melhor, mais fácil ceder em algumas circunstâncias. Mas eles chegavam em casa e eles sabiam que iam pro berço, era direto pro berço, tá? Então você precisa apresentar o berço pro seu filho. E isso precisa ser um processo calmo, tranquilo, relaxado. Põe ele no berço, não tira, não pega, não chora, não se desespera, não se culpa, não se acha o pior ser humano na face da terra e espera ele dormir. Aos poucos, em 24 horas, ele fazendo 2, 3 sonecas ali, ele vai se dar conta, ele vai se acostumar de que ali é seguro. Eu não sei se vocês tiveram, se alguém de vocês que está me assistindo agora teve a oportunidade de ver uma live onde eu contei, que eu fiz dias atrás. Eu mostrei para vocês o depoimento de uma mãe que na primeira noite a bebê chorou um pouquinho, na segunda noite ela nem chorou. E ela ficou quietinha, sozinha no escuro. A mãe colocou ela no chiqueirinho, né? A mãe chama de chiqueirinho. Falou assim, coloquei ela no chiqueirinho, apaguei a luz e saí. E eu vi que ela não dormiu. É claro que ela não dormiu imediatamente. Mas a mãe ficou assim, besta, né? Foi a palavra que ela usou no depoimento que ela mandou pra mim. Ficou besta de ver que a bebê ficou sozinha no chiqueirinho, no escuro, sem ela, tá? Então, mas por que isso? Porque na noite anterior, no dia anterior, ela começou a apresentar o chiqueirinho para bebê como um ambiente seguro. Então é isso que você tem que fazer. E outra, não coloca ele no berço dormindo, porque na hora que ele acordar, ele vai falar assim, epa, peraí, onde é que eu tô? Ele dormiu no seu colo, ele dormiu no seu braço. Aí você vai, aí de repente ele acorda e ele não tá no seu colo, ele não tá no seu braço, ele não tá no seu peito. Ele vai falar, peraí, o que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Ele vai chorar. Então, permita que ele fique acordado, permita que ele fique sonolento no berço, permita que ele pegue no sono no berço. Quantas horas por dia o recém-nascido dorme? Varia muito, tá? De bebê para bebê. Você tem que observar o seu bebê. Tem momentos em que você tem que acordar ele. Eu ensino isso no curso, qual o momento de acordar o bebê, quanto tempo você permite. Mas o fato é o seguinte, se você deixar, os bebês podem dormir assim até 18 horas. Se eu falar para você assim, eles dormem 22 horas, se você somar, né, todos os momentos de soneca e tudo isso, eles podem chegar a dormir por 22 horas durante o dia. Para alguns sim, para outros não. Então, em média, ali
16 a 18 horas, isso é o que vai acontecer, tá? É uma necessidade? Sim, o bebê ele tem que dormir muito. Quanto mais novinho, mais ele precisa dormir. Por quê? Para se desenvolver, tá? Durante o sono, que são liberados assim vários hormônios, inclusive os que vão regular o ciclo circadiano do bebê, e enfim, então uma necessidade de dormir muito mais do que qualquer outra pessoa, ele tem. Existe uma estatística, existem estudos que vão te dizer, em média, quais são? Existem. Eu vou falar para você, entre 16 e 18 horas. Eu lembro da minha mãe falar que eu chegava a dormir 18 horas ininterruptas, mas minha mãe não tinha conhecimento da ciência do sono do bebê. Isso é super novo aqui no Brasil. Aliás, tudo que se conhece aqui no Brasil, tá? Pelo menos tudo que eu já consegui encontrar veio de fora, tá? Nós temos muito poucas pesquisas assim mais avançadas, mais à frente aqui no Brasil. Os estudiosos, cientistas mais do hemisfério norte assim já estão bem à frente, né? Já conhecem muito mais. Consultoria de sono é uma coisa que já existe lá fora. O mais importante é você observar o seu bebê. O mais importante é você conhecer o seu bebê e saber quanto que ele precisa dormir. E não vou nem dizer quanto, saber que momento ele precisa dormir, que momento ele precisa acordar. Quanto que isso vai dar no total acaba sendo irrelevante. Até quando a soneca da tarde é importante? Olha, até o bebê fazer 99 anos, tá? Depois disso não precisa mais. O que acontece? A soneca da tarde, é a soneca da tarde que a mãezinha me pergunta aqui. A soneca da tarde é a soneca mais importante para toda a vida do ser humano, sim. Tem duas pesquisas que eu gosto muito. Uma delas diz o seguinte, eu não lembro agora qual foi a universidade que conduziu. O que eles fizeram? Colocaram um grupo de pessoas num determinado local e foi apresentado para elas 100 pares de rostos e nomes, para que eles tentassem ali aprender, decorar. Beleza, apresentaram. E aí, no meio do dia, um grupo foi separado para fazer uma soneca de cerca de 1 hora e o outro, não, também não lembro se era cerca de 1 hora não, tá, gente? Por um tempo que não era 5 horas, eles não foram dormir a tarde inteira, eles foram separados para fazer uma pequena sesta. E o outro grupo ficou por ali fazendo atividades comuns do cotidiano. Não era trabalho braçal, nem excesso de uso da inteligência, pesquisa. Não, eles ficaram ali jogando um carteado na internet, lendo um livro, conversando entre eles, vendo uma revista. Ok. E o outro grupo foi tirar uma soneca e voltou para essas atividades cotidianas. Ao final da tarde, eles apresentaram de novo para a integralidade do grupo 100 pares de rostos e nomes. O que foi que eles descobriram? O que foi que eles perceberam? Aquele grupo que tirou aquela pequena soneca no meio da tarde aprendeu mais, decorou mais fácil, mais rapidamente, estava mais propenso a aprender mais nomes e mais rostos do que aquele grupo que não dormiu, tá? Uma outra, essa foi desenvolvida pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, que fez na Grécia, tá? A Grécia, a Espanha, a Itália são culturas que tinham a questão da sesta, me parece que a Espanha ainda tem, muito forte. Mas a Grécia foi perdendo um pouco disso. Foi aumentando muito rápido as mortes por doenças cardiovasculares na Grécia. E isso chamou a atenção, então, dessa universidade, né, de Harvard, e eles foram para lá estudar. Eles ficaram 6 anos monitorando um grupo de mais de 20 mil, acho que era 23 mil pessoas, coisa assim, entre 20 e 80 anos. Nenhuma dessas pessoas tinha qualquer predisposição a uma doença cardiovascular, tinha qualquer indício de doença cardiovascular.
E aí eles ficaram monitorando essas pessoas e ao longo desses 6 anos, algumas pessoas deixaram de fazer a sesta, deixaram de tirar esse cochilinho no meio da tarde. E aí, o que eles observaram? Que esse grupo que deixou de dormir à tarde aumentou em 37% o risco de morte por doença cardiovascular. Esses são dois, assim, só para a gente citar, só para a gente falar dos adultos, mas existem vários outros estudos, tá, que comprovam os benefícios dessa soneca da tarde, desse sono da tarde. Quanto mais para um bebê. Então, no caso de bebês e de crianças, assim, a última que você vai tirar, a última que ele pode perder é essa da tarde, é essa logo após o almoço. Eu lembro que na época chamava 7ª série, né? Eu tinha 13 anos e então a gente ia estudar o corpo humano, que foi onde eu aprendi muito sobre o sono, inclusive o sono dos bebês. Eu lembro do professor, né, gostava muito de falar que o corpo humano era uma máquina perfeita e tal. E uma das coisas que me chamou a atenção, então foi nessa época aí que despertou os meus primeiros interesses pelo estudo do sono, né? Foi ele explicando pra gente o sono que a gente tem após o almoço. Então, o que acontece? Nesse momento em que o seu corpo tá todo, que a sua circulação tá ali toda concentrada para fazer a digestão, o que acontece? Você fica mais sonolento. Então, isso é o perfeito funcionamento do organismo. Fala assim, cara, dá uma relaxada, tira uma soneca, dá uma dormida, que eu preciso resolver outras coisas aqui, né? Que eu preciso fazer a sua digestão, né? Então, eu achava muito interessante aquela frase, porque o ser humano é perfeito, porque o corpo humano é perfeito. A gente conhece outros animais, né? Que dormem, assim, bastante. Depois de uma refeição, o pai das minhas crianças, o pai dos meus filhos falava assim, agora eu vou dormir que nem cobra, né, que fazia aquela refeição assim, que ele comia bastante e tal, ele falava, agora eu vou dormir que nem cobra, porque segundo ele, a cobra, né, come um boi, engole um boi, e para que ela consiga, né, digerir aquele animal, um boi, um bezerro, uma ovelha, um cabrito, um gato, né? Para que ela consiga digerir aquele animal, segundo ele, ela dorme durante muito tempo, né? O urso, ele come, né, durante o verão e ele sabe que não vai ter comida, vai vir um inverno, não vai ter comida para ele, então ele hiberna, né? Essa soneca da tarde é importante por todos esses fatores. Se você puder, não tire. Se o seu filho, a sua filha, o seu bebezinho, assim, se não tiver necessidade, tá, de tirar, não tire. Agora, o que pode acontecer? Janice, a nossa organização familiar não comporta, eu preciso que ela estude nessa hora, tal coisa tem que acontecer, assim, assim, assado. Ou às vezes, a própria característica, eu já tive uma criança assim, não era filho meu, mas eu já tive contato com uma criança assim, não era um dos meus filhos. Não dá para dormir depois do almoço. Às vezes a própria criança não apresenta as condições fisiológicas ali, ela não consegue entrar no sono depois do almoço. O que tem que acontecer com essas crianças, tá? O sono noturno tem que começar bem mais cedo, então ele tem que ter um pouquinho mais de sono noturno. Recentemente eu atendi uma criança que isso acontecia, a mãe não conseguia fazer com que ela dormisse à tarde, mas ela adormecia muito cedo, cerca de 7, 7h30, e ela ia até o dia seguinte na hora que levantava para ir para a escola, 6, 6h30. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas acaba compensando um pouquinho. Agora, a recomendação, a orientação, qual que é? Não precisa tirar nunca a soneca da tarde, tá? Estimule, incentive. Aqui em casa, os 3 mais velhos estão com 16, 14 e 12, né? Eles já não fazem a soneca da tarde porque eu dou essa liberdade para eles. Mas eu falo, olha, eu e o pequenininho, mamãe e o caçulinha, nós vamos dormir agora. Então, por favor, silêncio
Eu sugiro, eu gostaria que vocês dormissem, gente. Faz muito bem para a saúde. Aproveita, tira uma sonequinha e tal, né? Vai pro quarto também. O terceiro até gosta. Ele até procura esse caminho, mas às vezes ele fica meio envolvido, meio entretido com a brincadeira dos outros irmãos, ou com um livro, alguma revistinha. Então não é sempre, tá? Mas se você... O caçulinha eu obrigo porque eu sinto a necessidade dele, só que se eu deixar ele não vai fazer. E aí depois ele vai apagar 6 da noite, sem banho, sem jantar, apaga no sofá, apaga onde tiver, e aí eu acho que causa um transtorno maior, um problema maior. Então esse eu obrigo, coloco no quarto, você vai dormir 1 horinha e bravo, obrigada, eu não tô com sono, mas eu não quero dormir. 5 minutos ele já apagou. Tá? Então, assim, não precisa tirar, é possível que perca. Quando começar a perder, sugiro continuar estimulando, mas respondendo a sua pergunta, até quando? Enquanto estiver vivo, tá? Mesmo depois de adulto, eu hoje, eu até consigo fazer, eu tenho um horário meio diferenciado de trabalho, que eu consigo chegar e tirar uma soneca entre 2 e 3 da tarde. 3 horas eu levanto e tal, mas normalmente quando eu estou trabalhando num horário, né, mais regular, mais comercial, então eu não consigo. Eu faço no final de semana. Então, sábado e domingo é sagrado e enfim. Bom, já estamos aí com 40 minutos? Por aí. Então, nós vamos ficando por aqui. Respondi as principais perguntas, né? Assim, as que acabam resumindo várias outras que apareceram, né? Várias outras que foram feitas. A gente se fala no próximo vídeo, na próxima live. Obrigada a todos que estão aqui. Boa noite, Guilherme Portela. Quem mais? Quem mais mandou uma mensagem aqui para mim? Várias pessoas acenando aqui. Então tá bom. Foi um prazer tê-los comigo nessa noite e a gente se fala, a gente se vê, a gente se encontra na próxima live. Tchau. Eu durmo a tarde toda, acho que não é normal. Olha, talvez não seja normal de fato, né? Mas se você tem condições e isso não tá influenciando aí em outras áreas da sua vida, né? Não tá te atrapalhando,